Anterior, a gente trabalhou com as funções da linguagem do Jacobson, não é? Onde a gente pegou aquela teoria do processo comunicativo, qual é? Um emissor para passar uma mensagem para um receptor sobre qualquer tema da realidade. Ele precisa de um código e canal. E a partir dela a gente analisou várias imagens. Com relação ao código, a gente viu que era a relação entre arte e estilos. E a gente discutiu o estilo de cada artista, se ele era mais perceptível o gesto, que características tinham essas obras. Mas a gente estava com muito pouca ferramenta ainda para analisar os estilos artísticos. A intenção dessa abordagem de hoje, que a gente vai trabalhar com outro autor, é dar algumas ferramentas conceituais para vocês, para dialogarem com a imagem, para poder identificar as características estilísticas de uma imagem. E como na outra abordagem, eu vou estar usando aqui um outro autor, que é o Wölfflin. Mas antes de falar sobre ele, eu quero que a gente vai passar a aula toda analisando essas duas imagens. Eu queria já iniciar discutindo sobre ela com vocês antes de começarmos a ver a teoria. Bom, vamos lá. Eu queria que vocês me dissessem o que essas imagens têm em comum. Figura materna. Hã? Figura materna. Vamos falar bem? Uma figura materna, religiosa. Se eu mostrasse para vocês só esse quadro e não o outro, daria para saber se é religiosa ou não é religiosa? Não. Hã? Se eu tivesse mostrado só esse? Não. Na medida que eu mostro aqueles dois, dá para perceber e achar que esta também seja uma imagem religiosa. Pode até, então, talvez não ser. O que mais que tem em comum? Uma criança no colo e uma outra criança, né? Duas crianças. A posição das mãos. Os dois estão com o dedinho. A feição da mãe. Hã? A feição da mãe. Uhum. Ou não sei se é a mãe, mas das duas mulheres. Vamos falar um de cada vez, um de cada vez. A feição das duas mulheres que estão com as crianças no colo é bem parecida, até a inclinação da cabeça. Até a inclinação da cabeça. E o que elas têm de diferente? Vocês destacariam de diferente entre uma imagem e outra? O fundo, uma imagem é clara, o outro é escuro. Na primeira imagem, as pessoas... Vamos um de cada vez, vai. Na primeira imagem, as pessoas não estão olhando para a mãe no sentido da alimentação. A segunda imagem... Como é que elas estão na primeira imagem? Cada um desviando o olhar para um lado, né, como se fosse a mãe não pudesse ser olhado. Na segunda imagem, isso é quase que uma sensação. Todo mundo olhando para a questão da mãe amamentando a criança. Aham. Inclusive o seio da mãe para fora. O seio da mãe. Talvez seja isso que esteja chamando atenção. Também pode ser. Certo. Então, nessa daqui, você acha que as pessoas estão mais envolvidas, todas olhando para essa situação, e a outra elas estão mais despistando. Eu acho que quando você compara uma obra com a outra, parece que essa está mais destacada. Qual? Esta? A 1 ou a 2? Não, está mais destacada, estão mais isolados. E aqui não, parece que é mais, uma coisa mais junta. Qual tem a maior sensação de intimidade? A de casa dá uma sensação de intimidade.
A outra, qual é a sensação que você tem? Distanciamento. É mais protocolar? Mais formal. Mais formal, mais protocolar. Aquela ali parece não ter contorno, mas parece. Aquela parece que foi pintada. Eu falei assim, aquela parece que foi pintada e essa desenhada. Ah, interessante, aquela pintada e essa desenhada. É isso que o Wolfling fez. Ele usou um método comparativo, ele pegou obras com o mesmo tema de dois estilos diferentes, do Renascimento e do Barroco, né? Então, para verificar o que seriam as características principais desses dois estilos. Então, tem esses aspectos sintáticos, né, que a gente vê a estrutura de representação, a diferença da estrutura de representação nas duas obras, e isso implica em diferenças semânticas, significado. Né? Vocês acham que tanto faz que a ideia, representando de um jeito ou do outro, o artista transmite a mesma ideia, porque tem as mesmas figuras? Ou a sensação que você tem num quadro e no outro é diferente? Diferente. Então, a gente chega aí a uma conclusão muito importante. Qual é? Que a forma muda o conteúdo. Na verdade, a gente está dialogando aqui, discutindo aqui, a relação forma e conteúdo. Né? Na linguagem cotidiana, às vezes eu falo de uma outra maneira a mesma coisa e tudo funciona. Nós discutimos isso na teoria passada, a questão do quê? Da seleção e combinação. Né? Na linguagem cotidiana, eu posso selecionar palavras diferentes, combinar de outros modos, e o sentido do que eu tinha dito é compreendido. Mas a gente vê aqui que a maneira como é selecionado e organizado altera o significado da obra. Concorda? Então, esses aspectos. Tudo isso que vocês comentaram, né, a gente vai ver que nós já entendemos a teoria do Gombrich, do Wolfling. Né? Mas o interessante é que ele sintetizou isso em 5 pares de categorias comparativas entre as duas obras, entre os dois estilos. E a gente, então, vai analisar essas colocações. Então, vamos falar um pouquinho do Wolfling. Ele nasceu em 1864 e morreu em 1945, meados do século passado. Ele elaborou essa obra em 1915, que ela foi publicada, e é chamado Conceitos Fundamentais da História da Arte. Uma coisa que caracteriza a teoria do Wolfling é o que, dentro das metodologias de história da arte, das diferentes abordagens, é chamado de formalismo. Por quê? Ele priorizou na análise dele a questão da forma, dos aspectos sintáticos, não dando muita importância para a semântica, para os significados, nem para a contextualização histórica. É lógico que ele é criticado, às vezes, por esse aspecto. Por outro lado, não tem ninguém que discuta Renascimento e Barroco que não use as categorias que ele trabalha. Ele dá uma contribuição para a história da arte que é considerado um clássico até hoje, né? Dentro dessa abordagem formalista. Né? Não só na análise de obra de arte, mas quem faz design, quem estuda fotografia, todo mundo trabalha essas categorias do Wolfling, mesmo sem saber que foi ele que formulou, de tão incorporada que ela se tornou na crítica, na análise da imagem. Então, ele sintetizou esses aspectos nesses 5 pares: linear, pictórico, plano, profundidade, pluralidade, unidade, clareza absoluta, clareza relativa. Nós vamos analisar cada um desses aspectos, mas, simultaneamente, a gente vai estar fazendo exercícios. Eu dei para cada um de vocês a mesma imagem que a gente está analisando, um papel vegetal transparente, que é onde vocês vão ficar analisando essa obra, e o quadro com as 5 categorias e um pequeno texto explicativo. Né? Então, da mesma forma como na outra oficina, a gente está trabalhando com um resumo das categorias teóricas desse autor, para depois aplicá-lo com autonomia, vocês mesmos,
analisando outras imagens. Todos vocês estão aí com um conjuntinho de hidrocores, né? Eu queria que nós vamos iniciar usando uma cor bem escura e que vocês não usassem o amarelo até que eu pedisse. As outras cores vocês usam na ordem que quiserem, tá certo? A primeira coisa que eu quero que vocês façam é pegar uma caneta mais escura, ou preto, ou marrom, ou azul escuro, e vocês vão, no papel transparente, com vegetal em cima, vocês vão fazer o contorno dos dois quadros, tá certo? A mão livre, com coragem. Olha de um ponto a outro e risca, se tremer não tem problema, fiquem bem à vontade. Presta atenção antes de começar. Então, primeira coisa, vocês vão riscar o contorno do trabalho, conforme está ali. Aí você vai pegar a diagonal de uma para a outra, traçar um X nesse quadrado, a partir de um ângulo ou outro. Aí você já tem o centro definido, aí fazem a cruz, tá certo? Então, vocês vão fazer esses eixos aí no desenho. Pronto? Então, essas linhas que vocês fizeram, em termos de análise, de composição de obra, a gente chama de eixos estruturais, né? Porque eles marcam a vertical, a horizontal e as diagonais. Eu queria que vocês, agora que fizeram os eixos estruturais, dessem uma olhada na obra, uma e outra, né, do Renascimento e do Barroco, como que essas obras se comportam de acordo com os eixos estruturais. Se vocês acham o predomínio de alguma dessas linhas, que observações vocês podem fazer a partir desses eixos? Você olha a imagem e tem os eixos. Então você começa a olhar, com os eixos você consegue olhar esquerda e direita, alto e baixo, se predomina horizontal, se predomina horizontal ou vertical. O que acontece na diagonal, ou se não acontece nada na diagonal, o que está no centro do trabalho. Então, você pode observar muitos aspectos a partir desses eixos. Então, quem quer fazer algum comentário do que observou? Nós vamos ter que falar um de cada vez. Levanta o dedo aí, vamos. A maioria dos personagens, né, da obra estão no eixo de cima. Vamos assim. Vocês vão numerar aí. A primeira obra, à esquerda, é a número 1, e a segunda é o número 2. O número 1 está todo mundo então. O rosto das pessoas estão todos no eixo superior. O que mais? Na segunda só tem uma criança, só um personagem no eixo. Na parte alta. Não, na parte de baixo. De cima está o resto. Então, a maioria das figuras estão na parte do centro para cima. Outra observação. Ela está fazendo uma pergunta muito importante, que normalmente é fatal que no meio, para o final dessas aulas, essas perguntas surjam. O artista pensou nisso para fazer, né? Então, de alguma forma, sim, não necessariamente com esses critérios que a gente está usando, né? Como qualquer outra pessoa, nós vamos encontrar artistas e estilos mais espontâneos, mais intuitivos, e artistas e estilos mais racionais, medidos. A gente vai ver que, por exemplo, o Renascimento ele desenvolve estilisticamente de um naturalismo para uma estrutura muito regrada, muito geométrica, muito planejada, né? Então, cada artista tem seu processo, mas ele interioriza, de uma maneira ou de outra, esses princípios de composição. Tanto que a gente consegue ver uma certa coerência dessas características entre vários artistas do mesmo estilo. Então, isso também é muito importante, como eu iniciei a aula falando, que a questão do estilo está ligada ao código, né?
né? Na hora que nós vimos na teoria anterior que quando a gente analisa o código, a gente está analisando a relação arte e estilos, que os estilos são códigos, né? Eles têm uma estrutura comum de uma época, comum de uma sociedade, né? Comum de um grupo que é compartilhada. Embora cada artista tenha uma expressão individual dentro daquele estilo, ele segue certas normas. Então tem um princípio regrado, tem um código ali atrás. Ele falou isso justamente porque, se a gente for observar, o que tem de um lado tem do outro. Em qual obra? Nessa primeira, Na obra 1, que é do Renascimento. tem um equilíbrio. Que tem o personagem que tem de um lado e do outro. Aí tem o homem do lado de cá e o outro do lado de cá também. Sendo que ninguém fica na frente de ninguém. Muito interessante as observações. Então, quando tem um lado igual ao outro, como é que a gente chama isso? Simetria. Então, a obra 1 do Renascimento, ela é altamente simétrica. E a 2? O que que é? Mas o que que predomina? Vocês conseguem identificar um eixo que predomine na obra 2? A parte superior do quadro. Mas o eixo, uma linha. Vertical, horizontal, diagonal. Qual diagonal? Mostra. Essa diagonal aqui. Certo. Então, isso é muito interessante a gente pensar também, ao longo dessa nossa discussão, o conceito de equilíbrio, né? É óbvio que a forma mais eficiente e fácil também de equilíbrio é a simetria. Um peso aqui, outro aqui. Está naturalmente equilibrado. Mas a gente tem outras formas de equilíbrio, né? No sentido de que a gente olha essa segunda obra e ela também é agradável, ela tem a sua força. Então a gente vai ter que descobrir como é que essa força é construída. Vamos seguir então. A próxima etapa que eu quero que vocês façam é como está aqui no quadro. Eu usei uma outra obra, né? Então eu vou querer que vocês contornem a silhueta da figura, que vocês separem o que vocês consideram figura daquilo que vocês consideram fundo, né? Essa relação, às vezes, é ambígua, né? Nem sempre figura é só pessoa. Pode ter alguma parte arquitetônica, alguma parte que vocês também considerem figura. E eu não quero contornar com a mesma caneta que vocês fizeram o contorno escura ou uma outra cor escura. Então é só essa silhueta externa, como se fosse uma sombra, não fazendo nenhum detalhe interno na figura. Então, se a figura está isolada, uma figura. Se ela está em grupo, o contorno, a silhueta do grupo. Tá certo? Vamos fazer. Mais uma observação. Vocês vão separar a figura e fundo. Se em algum momento você tiver dúvida onde termina a figura, onde começa o fundo, você faz pontilhado a linha que você acha que marca essa divisão, tá certo? Quando você tiver certeza, você faz uma linha contínua. Deu para entender? Faz pontilhado. Quando você tiver dúvida se ali termina a figura, ali, né? Difícil de fazer. O 1 ou o 2? O 2. Acho que é um consenso total. Por quê? Agora cada um falando de uma vez. Aqui, vamos ouvir. Pode dizer. Por que o 2?
o barroco, né? Não há uma distinção clara da separação dos elementos com o fundo. Há uma mistura do fundo com a imagem. Não tem o traço nítido. Você não sabe exatamente onde Ela começa e onde ela termina. Onde a figura começa e termina. Vamos a... A iluminação é muito diferente do outro. O que mais, gente? Por que que o 2 é mais difícil? Porque o barroco é mais difícil. Agora, por que que o 1 é mais fácil? A obra do Renascimento foi mais fácil fazer o contorno? Mais clara. Vamos ouvir aqui. Eu acho que o barroco parece que é meio borrado, aí você, não sei, Aham. é difícil de achar o contorno realmente, é borrado. Exato. E o primeiro, o Renascimento? O primeiro é bem definido. Bem definido. Bem separado, bem marcado. Muito bem. Então, nós chegamos na primeira categoria do Wölfflin, o linear e o pictórico. Alguém lê para mim o que é o linear? Você. ênfase na linha, a visão de volumes e contornos isolos objetos, apresentando-os como corpos independentes, sólidos e tangíveis. Certo? Eles são muito delimitados. Predomina, como ela disse no começo da aula, predomina o desenho. A linha é o princípio do desenho, né? Então, eles são bem contornados, né? Pictórico, por favor, leia. ênfase na mancha cromática, a ausência de contornos definidos, reúne os objetos representados, criando uma imagem integrada e oscilante. Concordam? Foi o que ela acabou de dizer. É misturado. Qual foi o termo mesmo? Mas essa é borrado, né? Ele não tem limite. Então, aqui é o princípio da pintura, do pictórico. Na verdade, né, se a gente for prestar atenção, o desenho é uma abstração total, né? O mundo não é desenhado, né? Aqui, quando eu estou olhando o ambiente, eu identifico as formas de cada um de vocês, vendo a mancha cinza da camisa dela, em contraste com a mancha branca da mesa, esse outro tom, não é? A gente vê, o mundo é pictórico, né? O desenho é uma abstração, né? Então, são dois princípios, né? Você pode criar um desenho, um contorno e depois colorir, né? Pintar aquele desenho. Os livrinhos para criança, para colorir, vem todo o contorno definido e a criança vai colorir dentro. E outra coisa é você construir a imagem pictórica. Eu venho com uma tinta cinza e faço uma mancha, daí encontro a branca, aí vem a azul aqui da calça jeans dele, eu vou construindo a figura pela mancha, pela forma. Então, são duas maneiras diferentes de construir a imagem. Nós vamos exercitar isso depois. Trabalhar o linear e trabalhar o pictórico, certo? E cria realmente essa distinção que vocês perceberam muito bem. Não é? Muito bem. Isso é tão forte que as pessoas usam para identificar a teoria do Wölfflin, em vez de falar o Renascimento e o Barroco, que serve só para um momento histórico, se diz o linear e o pictórico. Tal estilo é muito linear, tal estilo é muito pictórico, né? Já que Renascimento e Barroco é um nome de um estilo de época, né? Muito bem. Agora, a partir dessa primeira análise que a gente fez, eu vou querer que vocês peguem, então, a canetinha amarela que eu pedi para reservar e vocês vão fazer uma achura. Sabe o que é achura? É só fazer aquele riscadinho em cima de todas as áreas iluminadas que vocês observam no quadro, né? Rabiscando de leve, assim, onde está iluminado. Isso chama achura. Vamos fazer.
Fizeram? Então, conforme eu pedi que vocês levantassem o diagrama que vocês estão fazendo e observassem como é que está a distribuição da luz, né, dos amarelos nesses quadros. Quem quer comentar? Agora, só um minuto. Isso. O Renascimento, número 1. Aham. Como é que é esse mais iluminado? As figuras, a maior parte da figura tem iluminação, aqui já é menos. O que que acontece aí? Então vamos ouvir ali. A luz está concentrada num local apenas, enquanto que no outro a luz espraiada, distribuída. Não é isso? Então, o que que acontece? Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre a luz? Esse é outro aspecto, mas a gente já vai voltar. Diga. Pode. O que eu estava comentando é que a obra do Renascimento, ela parece muito bem comportada, né? Assim, quando você faz quando a gente tira uma foto e faz a pose para fazer a foto, né? Arrumadinho, cada um no seu lugar, né? Diante disso a gente vê que a outra parece ser mais natural, né? Aquela foto que a gente tira bem à vontade, bem espontânea, né? É um fragmento mesmo daquilo que a gente fica vendo, né? E a outra bem arrumada, bem... Super importante. Nós vamos ver na evolução das categorias que a gente está analisando que esse aspecto vai aparecer, mas a gente já vai percebendo ao longo da análise essas diferenças estilísticas. Então, é super importante colocar, né? Então, só fechando aqui a questão da luz, vamos ler primeiro o que ele diz, mas vocês já captaram o essencial, né? A impressão que a gente tem é que no Renascimento... Diga. Eu quero fazer uma observação aqui. É uma tendência geral as pessoas acharem que as cores mais fortes não têm luz. O preto, que é a cor preta, não tem luz, mas no quadro do Renascimento, a cor preta é bastante luminosa. Ela tem destaque, ela faz. Já na outra, não, é esmaecido, então já é meio que denota meio uma falta de luz, mas o vermelho luminoso. É luminoso, né? A gente vai ver que tem gradações. Eu pintaria o quadro todo. A gente vai ver, trabalhando mais na frente, essas gradações de luminosidade, o que a gente vai chamar de cor fria, de cor quente, né? Os tons altos, os tons baixos, mas principalmente o que você está comentando ali, que você tem área iluminada e uma escura, então aquilo fica, né, ressaltado. Mas, só completando, a ideia aqui na obra número 1 do Renascimento é como se fosse uma iluminação de estúdio, não é? Joga uma luz daqui, daí deu uma sombra, daí joga outra luz para anular aquela sombra e vai deixando tudo harmoniosamente, né, iluminado. Enquanto essa iluminação lembra muito a iluminação do quê, gente? Onde é que vocês costumam ver uma iluminação assim só com foco? Num teatro, concordam? Não é? Fica todo o palco escuro, aí um foco de luz e aquele personagem, quer dizer, é uma luz mais dramática, mais teatral. E essa é uma luz, e no uma luz mais cotidiana ou até protocolar, como ela diz, uma fotografia planejada, não, está dando sombra, coloca a iluminação assim, assado. Quem quer ler para mim? Leia para mim, Clareza Absoluta. Clareza absoluta. No estilo clássico, todos os recursos convergem para apresentar os objetos tais como são. O uso da luz subordina-se a esse propósito. Todos os objetos são plenamente iluminados, tornando-os visíveis em sua totalidade. Certo, gente? Então, a luz tem a função de deixar os objetos claramente apresentados, né? Ela está a serviço de evidenciar a forma. Nessa mesa, leia você. Clareza relativa. No barroco, ao contrário, já não é necessário apresentar aos olhos a forma e sua qualidade. Basta que se ofereça
O que vocês entenderam aí? Hã? A luz não está mais a serviço simplesmente, vou iluminar para que você veja a figura. Não, a luz ela passa a ser um elemento fundamental. A gente pode dizer que ela é um elemento fundamental nessa obra. Ela tem uma força própria, um papel próprio dentro da obra. Concorda? E esse aspecto, quando ele fala, onde você já não precisa dar tudo explicadinho para o receptor. A gente pode dizer, quando a gente relacionando a nossa teoria anterior, que essa obra, de certa forma, ela é mais aberta do que a outra. A outra, tudo é dado para você bem explicadinho. E essa, você tem que decifrar o que ele vai dizer. Basta alguns pontos de apoio e você cria a figura na sua mente. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aqui já é um bom exemplo. Quantas pessoas, nos diagramas, eu queria que vocês levantem o dedo agora, passou essa linha de contorno por baixo da perninha dele aqui, ó, quando foi fazer... Levanta o braço. Quem não passou? Quem passou a linha de contorno quando foi fazer esse diagrama? Aqui. Quem não passou? Ninguém? Ora, isso é a prova do que ele está colocando. Mas ninguém olhou para esse quadro e disse, nossa, essa mulher não tem perna, esse bebê está flutuando. Alguém pensou isso? Não. Mas na hora que você foi buscar a forma, ela não estava lá. Então foi vocês que completaram essa figura na mente de vocês. Ele não deu mastigadinho. Ninguém achou estranho. Isso está estranho. Essa mulher não tem perna, esse menino está flutuando. Não. Todo mundo viu a mãe com uma saia. Na hora que foi fazer o contorno. Então é isso que ele está dizendo. O artista só insinua. E boa parte daquilo... Ah, é lógico. Algo tem aqui, mas você não olhou para o quadro e falou, e achou esquisito. É uma saia. Não é todos vocês. Ninguém olhou e achou o quadro estranho, que o menino tivesse sem apoio. Ah, poderia ser uma calça. Em suma, ali eu sei dizer exatamente o que é. Aqui a gente pode ter essa dúvida. Mas você completou de alguma forma. Eu posso achar que é uma saia, o outro pode achar que é um manto. E aí vai. Pela evidência histórica, você percebe. Aham. É óbvio. Até lógico você definir que é uma saia, né? Mas de fato você não está vendo. Não está vendo, não é? Então é muito interessante. Esse é o aspecto... Hã? Esse aspecto interessante da iluminação do barroco. A luz vira um elemento de expressão e não um elemento simplesmente a serviço da forma.